Eduardo Bolsonaro voltou a expor divergências com o governador Tarcísio de Freitas. Vamos conversar com o Misael Mainetti, que vai trazer informações para a gente agora. O negócio estava meio pacificado, voltou a sair dos eixos, hein, Misael? Fala aí, bem-vindo. Saiu dos eixos, viu? Eu acho. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo aí no estúdio. Amizade política, vamos dizer assim, estremecida de novo entre Eduardo Bolsonaro, do PL, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O que aconteceu? Eduardo Bolsonaro não gostou da amizade, vamos dizer, entre Tarcísio de Freitas e o deputado estadual Guto Zacarias, ele que é do União São Paulo. O que aconteceu? Guto Zacarias gravou um vídeo dizendo que ele tem argumentos para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse vídeo ele não só critica Bolsonaro, como critica também o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ainda o ministro Alexandre de Moraes. E ele, que é integrante do MBL, declarou que se hoje não tem nenhum político preso por corrupção no Brasil é porque Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato, disse o deputado estadual Guto Zacarias, ele que representa o governo de São Paulo na Assembleia Legislativa. Aí o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro foi lá nas redes sociais, como acontece hoje, né? Briga na internet, marcou o @ de Tarcísio e, abre aspas, comentou o seguinte: por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão do meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos? Fecha aspas, disse Eduardo nesse comentário. Como você mencionou, não é a primeira vez que eles estão, né, numa discussão em pé de guerra. Eduardo Bolsonaro já tinha ficado incomodado por Tarcísio de Freitas tentar, de certa maneira, fazer uma mediação em relação à taxação Estados Unidos versus Brasil, chamou Tarcísio de servil, depois voltou atrás. Então são duas figuras, né, que representam a direita, representam o bolsonarismo de certa forma e que estão, né, nesse atrito, nesse vai e volta, nessa discussão. Mais um episódio agora aí para a gente comentar. Evandro? Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Vamos então com o Zé Maria Trindade lá em Brasília. Vai fechando aí para nós, seu Gui. Ô Zé Maria Trindade, a gente já sabe nos bastidores que houve várias recomendações para Eduardo Bolsonaro para dar uma amenizada na maneira como ele fala ou o discurso dele em relação a Tarcísio de Freitas. Por uns dias isso aconteceu. Novamente ele vem e questiona atitudes do governador. Você entende que Eduardo Bolsonaro está meio fora de controle? Eu digo, para aqueles que pedem um pouquinho de moderação, principalmente pelo nome de Tarcísio de Freitas ser um provável nome para as eleições de 2026, no caso de candidatura à presidência da República? Um deputado aqui, evidentemente do PL, né, da linha do ex-presidente Jair Bolsonaro, me disse que conversou com ele. E ele tem uma visão, assim, de que quando encontra brasileiros em qualquer lugar dos Estados Unidos, principalmente em Washington, que todos abraçam, dão força, e ele está convencido de que isso é bom para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está convencido de que está do lado de uma guerra certa, né, correta. E aí o deputado questiona, mas isso aí está provocando uma divergência e tal, e que a versão dele é assim, não é hora de discutir traidores, e ele considera que a bancada, que é considerada ali bolsonarista, tem uma certa dependência de votos exatamente desse discurso e desta convivência com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro, ao contrário, ele cobra dos outros para que o apoiem nesta cruzada. É uma linha muito, assim, vamos dizer, perigosa, extremista, no sentido de que já está tudo perdido, não tenho muito a perder, então vamos por essa linha que pelo menos nós vamos ter o apoio popular. Ele, segundo esse deputado, estaria convencido de que se ficar mais ou menos em cima do muro, perde exatamente essa linha de apoio que sempre sustentou o ex-presidente e esse grupo, né? Principalmente esse grupo aqui que tentou, ali foram 14 deputados que tentou fazer o Congresso funcionar em pleno recesso parlamentar. Olha, fazer o Congresso funcionar em dias normais já é complexo, durante o recesso então é muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, esta a linha. Tem uma divisão ali. E todo mundo reclama, sim,
o deputado me pediu até, pelo amor de Deus, para não revelar o nome dele, porque senão seria lançado ali na lista dos infiéis e dos traidores. Conte para eles, Zé. São décadas de atuação com manutenção das fontes, meu amigo. Aqui não, né, Zé? Aqui elas estão em segurança. Senão você não estava nem em Brasília mais, meu amigo. Ô, Fábio Piperno, Eduardo Bolsonaro se apresenta e já se apresentou em alguns momentos como um nome possível também para 2026. E você entende que ele e também outras pessoas da própria família tenham dificuldade em falar de frente ampla? Porque em vários momentos o Centrão tentou se apropriar de algumas bandeiras do bolsonarismo para ganhar eleitoralmente. Mas a gente sempre percebeu que o próprio ex-presidente e a família fizeram questão de falar: nós somos esse grupo aqui, nós temos esse eleitorado aqui, essa porcentagem aqui é nossa. Estes podem até caminhar conosco, mas não somos nós, ou não fazem parte daquilo que a gente planta, daquilo que a gente quer colher. Como é que você entende agora essa estratégia de Eduardo Bolsonaro? Tem a ver com isso? Talvez ele precise se destacar, mesmo em alguns momentos discutindo e divergindo dos seus, para lá na frente obter um resultado eleitoral positivo? A família Bolsonaro, ela age como se a direita fosse formado por satélites do bolsonarismo, por franquias bolsonaristas. É mais ou menos o raciocínio do presidente Trump em relação, por exemplo, a países aqui da América Latina. Você acha que eles estão errados? Porque o Centrão também não são partidos que necessariamente caminham o tempo todo com uma mesma pessoa, com o mesmo viés, né? O barco muda de acordo com a fome de poder. Ou seja, de fato, eles seriam então satélites, seja do bolsonarismo, seja dos governos de esquerda no momento em que eles tiveram ou têm força. Ô, Evandro, mas aí são duas coisas diferentes. Porque o Centrão, ele funciona com aquela lógica assim de casa de swing, troca de parceiros o tempo todo. Esse é o Centrão, imprevisível. Quem paga mais leva, ou quem oferece, digamos, um poder maior de sedução leva. Esse é o raciocínio que o Centrão sempre adotou. A direita, não só do Brasil, como de grande parte do mundo, a direita tradicional, nos últimos tempos, ela se vê, sim, cada vez mais refém e atrelada a esses grupos mais extremistas. Esse é um fenômeno mundial. Em vários países, grupos de centro-direita, a partir dos últimos movimentos, das demandas de novas parcelas do eleitorado, eles que tinham um discurso moderado, eles radicalizaram, eles foram para o lado mais extremista. Isso também acontece aqui no Brasil. Daí o fato de que o bolsonarismo se considera, de certa forma, o grande franqueador, o grande dono desse agrupamento. Só que, nesse momento, alguns grupos, e aí a gente vê o governador Zema, o governador Tarcísio, senadora Tereza Cristina, eles têm outras responsabilidades. As suas bases podem ser duramente atingidas pelas sanções econômicas. Então, ontem a gente viu a mobilização de um grupo de senadores, e grupo esse que vai do PT ao PL, já armando aí uma caravana para ir negociar em Washington. Então tem a Tereza Cristina, o astronauta, Jacques Wagner. Então, são parlamentares de vários partidos. Né? Marcos Pontes. O astronauta não tem nome. Horse with no name. Pois é, aliás, ou seja, o astronauta está saindo dessa órbita bolsonarista nessa questão e tomou uma bronca. O deputado Eduardo Bolsonaro enquadrou todo mundo. E é óbvio que eles não querem saber, porque eles têm outras responsabilidades. Então, eu diria para você que a cruzada do deputado Eduardo Bolsonaro tem objetivos muito pessoais, mas vai contra o interesse nacional. Ô, Gani, baseado nisso que o Piperno acabou de dizer e nos exemplos que ele usou, daria para a gente compreender, então, que Eduardo Bolsonaro está em órbita e parte de sua base e de seus apoiadores pisam em terra firme, temendo os resultados práticos desse tarifaço? Eu acredito que sim. E veja, eu acredito também, Evandro, que esse discurso seja muito perigoso
inclusive eleitoralmente para a direita em 2026, porque pode dividir. Vamos lembrar que o Trump só conseguiu ser eleito nos Estados Unidos a partir de um diagnóstico de 2020 que a base dele estava muito desunida. Então a gente precisa se unir para ganhar a eleição. Agora já estão brigando, mas para ganhar a eleição eles se uniram. E aí, qual que é o grande problema desse discurso? Veja, eu, por exemplo, sou uma pessoa crítica aos excessos do poder judiciário, acredito em relação ao 8 de janeiro ou a tentativa de golpe que o Bolsonaro é inocente, aqui os motivos que eu sempre trago aqui no programa, mas ao mesmo tempo eu sou crítico também às tarifas protecionistas. Eu entendo que as tarifas protecionistas não vão resolver o problema, não vão corrigir os rumos, da democracia brasileira, os excessos do poder judiciário, não vai trazer essa transformação e vai penalizar a atividade econômica e vai penalizar os mais pobres. Agora eu sou um traidor da pátria? Então não é assim. Tem várias pessoas também no campo da direita, formadores de opinião, pesos pesados no campo da direita, que também tem essa visão. Senti um tom de desabafo aí, hein? E aí, e agora eu sou comunista por conta disso. Então, veja, tem várias pessoas que discordam. Mas você jura que você foi chamado de comunista? Já fui chamado por ser contra a tarifa protecionista. Não é possível. Por ser contra a tarifa protecionista. Não é possível. O Gani foi chamado de comunista. Marx está se remexendo numa tumba. Então, veja, eu não vejo que o caminho seja a tarifa protecionista. E aí, mas eu reconheço os excessos do Poder Judiciário, tem que ter outros caminhos, A gente não pode também terceirizar as nossas responsabilidades para outro país, Evandro, No final do dia, se não tiver você pode até ter um contexto externo, gerou alguma coisa, mas se no final do dia não tiver instituições no Brasil que façam a mudança, nada adianta. A mudança é sempre interna e não externa. Fala, Musa. Bom, vamos lá. Eu concordo 100% com o que ele está falando e eu acho que, na minha opinião, a forma como eu vejo o mundo, como eu estudo economia, como eu gosto de buscar o incremento da produtividade, eu genuinamente acredito que a esquerda não traz absolutamente nada de positivo. Nada, mas absolutamente nada. E aí, o que acontece é que quando a gente entende isso, e veja, esse é o meu posicionamento, claro. Quando a gente vê esse lado da direita brigando, quando o objetivo maior é mudança de poder no Brasil, eu acho pouquíssimo ou nada estratégico. Se o objetivo, eu estava falando ontem com ela no final do programa, a gente pensa muito parecido a economia, mas a gente pode divergir em um ponto e outro. Se a gente tem um inimigo, ou um rival, um arquirrival, a gente vai se unir o máximo possível para tirá-lo e uma vez que a gente está lá, a gente vai discutir as nossas diferenças. Com educação, com busca para crescer. E se as nossas ideias se provarem errado, tudo bem, mudemos. O grande ponto é que quando você tem o mesmo arquirrival do outro lado, a gente vai começar a brigar entre a gente, fragilizamos todo o processo. Então, aí eu concordo muito com o que o Piperno falou e coloco em outras palavras. Me parece que hoje no Brasil, as ideias estão por debaixo das pessoas. E as pessoas nunca podem ser superiores às ideias. As ideias têm que estar por em cima. Você tem pessoas que representam as ideias que você acredita que é positiva, mas jamais as pessoas. Porque se essa pessoa some, as ideias morrem. Não faz o menor sentido. Agora, 4h31, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Zé Maria Trindade, e há hoje, dentro do PL, algum tipo de plano de contenção ou plano que se prepare para as possíveis consequências? Porque, assim, o resultado da ação de Eduardo Bolsonaro é tão imprevisível quanto as próprias decisões de Donald Trump. Pois o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, chamou para uma conversa ali os dois deputados que estiveram envolvidos naquela história da bandeira defendendo Donald Trump e da América em primeiro lugar, América grande, que foi o que tinha escrito lá naquela bandeira. E fez uma reclamação de que eles teriam o direito de fazer esta demonstração pública ou essa campanha em qualquer lugar, mas não teriam direito naquele momento em que se pretendia fazer uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e era um evento ali do PL, de um grupo do PL, e não um evento aleatório.
E aí houve um entendimento de que tá bom, vocês estão perdoados e vamos para frente. Por que isso? Porque há uma tendência no PL de não perder esta unidade, discutir ali internamente e externamente, não, vamos dizer, mostrar que há uma rachadura neste grupo, né? Porque já existe ali no PL um entendimento entre os dois grupos, o PL raiz, que é o PL que vem lá, o famoso centrão, e o PL eleito ali na sombra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes, a liderança era desse PL raiz. E agora, seguindo o acordo que existia, assumiu o Sóstenes Cavalcante, que é um deputado do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o PL está exatamente avaliando o que fazer para não perder, primeiro, esta ideia inicial de que o PL é um partido nacionalista, que o PL é patriota e que esta ação de Eduardo Bolsonaro não é uma ideia geral do grupo. Mas está muito difícil, porque cada vez mais passa a impressão, passa um discurso de que o PL está querendo isso que o Eduardo Bolsonaro quer. E aí me falam líderes lá de que não é assim. O PL não quer jogar contra o Brasil, porque muitos lá fazem parte das frentes parlamentares de livre iniciativa e estão contra essas medidas adotadas pelos Estados Unidos.